Olá, eu sou Valéria Cristina de Castro, sou aluna da Faculdade Uninter do Polo de Barracão, ah, do curso de Pedagogia. E hoje estou aqui para, então, mais um vídeo, estar concluindo mais uma aula, né, do meu estágio híbrido, no ensino médio, né? Então, eu estarei hoje abordando mais alguns temas, ah, para assim estar concluindo o meu estágio híbrido do E ensino hoje médio. vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil se iniciou com a Revolução Liberal do Porto e ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil foi proclamada pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, por meio de processo de independência do Brasil. O país se transformou em uma monarquia e o príncipe regente foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. O liberalismo português e a Revolução do Porto. Enquanto a família real permanecia no Brasil, Portugal livrou-se definitivamente do invasor francês, graças à importante ajuda militar recebida na Inglaterra. Entretanto, após a expulsão de gauleses, o reino ficou sob o domínio de uma rígida ditadura militar exercida pelo marechal William Barenfurt, comandante das forças luso-britânicas. Além dessa situação, que irritava sobremaneira a burguesia mercantil lusa, outros fatores contribuíram para gerar um clima propício a uma revolta. A ausência da família real e a instabilidade política daí decorrente. As dificuldades econômicas provocadas pela invasão francesa, pelo decreto de abertura dos portos brasileiros e pela crescente tutela da economia brasileira pela Inglaterra. Com efeito, a transmigração da família real e as consequentes medidas econômicas liberais tomadas por Dom João no Brasil fizeram com que a camada mercantil portuguesa perdesse seu principal mercado consumidor, a colônia americana, a difusão de ideias liberais. A 24 de agosto de 1820, rebentou-se na cidade de Porto uma revolução de orientação liberal, que resultou na organização de uma junta do governo, da qual faziam parte o desembargador Manuel Fernandes Tomás, o advogado José Ferreira Borges e o juiz José da Silva Carvalho. Em seguida, aproveitou-se da ausência de Berenfort, que se encontrava no Rio de Janeiro. O movimento alastrou-se para Lisboa, onde, a 15 de setembro, foi criada uma junta provisória segundo o modelo liberal da Carta Constitucional Espanhola de Cádiz. A notícia da Revolução Liberal do Porto chegou ao Rio de Janeiro em outubro de 1820, causando agitação entre os elementos liberais, que vieram numa Constituição uma limitação ao poder absoluto do rei. Também os círculos oficiais, como era de se esperar, grande foi a surpresa. No entanto, sem meios de controlar a situação, não restava ao soberano português outro recurso senão conformar-se com o acontecido, procurando encaminhar sua política no sentido de preservar o regime, a dinastia e a união dos reinos europeu e americano. Neste sentido, foram as sugestões apresentadas pelo ministro Tomás Antônio de Villanova, Portugal, que desejava anular a convocação revolucionária das Cortes, parlamento português, admitindo
a sua reunião apenas por vontade do rei e com o objetivo de propor medidas que ele poderia aprovar ou não. Chegando, porém, da Europa, outro ministro mais conhecedor da situação, o conde de Palmela. Seus conselhos divergiam aqueles, opinando francamente pela necessidade do retorno de Dom João e do príncipe Dom Pedro a Portugal. Enquanto o rei Dom João VI preparava-se para tomar uma decisão, começaram a chegar notícias de outras adesões ao movimento revolucionário constitucionalista lusitano. A princípio, na Ilha de Madeira e nos Açores, depois no próprio Brasil. Agora falaremos um pouco sobre repercussão da Revolução no Porto do Brasil. A primeira província a pronunciar-se pelas cortes da orientação liberal foi a do Grão-Pará. A 1º de janeiro de 1821, graças à ação de um estudante radical, Felipe Alberto Patrone Marcial Parente, que conseguiu o apoio das guarnições militares locais e a formação de uma junta provisória do governo desligada do Rio de Janeiro e fiel a Lisboa. No Rio de Janeiro, no mesmo mês, apareceu um folheto anônimo em francês, no qual se pretendia demonstrar a maior conveniência da permanência do rei no Brasil. Intitulava-se o panfleto Le Roi et la Famille Royale de Bragance d'Oivelius dans les circonstances presentes retorne em Portugal ou bien reste au Brasil. Devem o rei e a família real de Bragança, nas circunstâncias atuais, retornar ao Portugal ou permanecer no Brasil. Atribuído a várias pessoas, a atual historiografia brasileira aponta como seu maior autor o emigrante francês Coronel Francisco I Canlier de Gênes. Tão grande foi a repercussão negativa do folheto entre os portugueses aqui residentes, apelidados de corcundas, que o governo resolveu recolher a respectiva edição, tornando extremamente raros aos seus exemplares. A segunda guarnição militar lusa a apoiar o Brasil, a Revolução Liberal do Porto, foi a de Bahia, a 10 de fevereiro de 1821. A tropa sublevada encontrou resistência por parte do capitão-general Conde de Palma e de Marechal Felisberto Caldeira Brandt, mas venceu-a facilmente graças à sua esmagadora superioridade numérica. Do encontro resultou a morte de alguns soldados civis. Conseguiram os revoltosos realizar uma reunião na Câmara, em que se proclamou a adesão às cortes lisboetas, jurando-se a Constituição a ser feita. Em seguida, nomeou uma junta provisória do governo composta de elementos de ideologia geral. A notícia desses eventos preocupou profundamente Dom João VI, procurando ganhar tempo e assegurar a sobrevivência política da dinastia de Bragança. O hesitante monarca anunciou que seu filho Dom Pedro iria a Portugal para ouvir as
representações e queixas dos povos e para estabelecer as reformas, melhoramento das leis que possam consolar a Constituição Portuguesa, que receberia, se aprovada, a sanção real. Em seguida, alegando que a futura Carta Magna talvez não fosse perfeitamente adequada às condições do Brasil. O rei convocou para o decreto uma junta da Corte do Rio de Janeiro para preparar os respectivos trabalhos. Criou-se uma comissão composta de 20 membros, quase todo o Brasil, todos brasileiros natos. Essas medidas, porém, não agradaram às tropas portuguesas sediadas no Rio de Janeiro, cujos regimentos eram nitidamente pró-revolucionários. Na manhã de 26 de fevereiro de 1821, sob o comando do brigadeiro Francisco Joaquim Carrete, diversos batalhões reuniram-se na Praça do Rossio, atual Praça Tiradentes. Alarmado, Dom João VI enviou o príncipe Dom Pedro ao local para se inteirar dos acontecimentos e, se possível, controlá-lo. Aí, Dom Pedro foi informado por um agitador, o padre bacharel Marcelino José Alves Macomboa, que a tropa desejava que o rei juntasse as constituições portuguesas em elaboração, além de substituir o ministério de cunho conservador, então no poder. As exigências foram levadas a Dom Pedro e a seu pai, que, apavorado com o que lhe pareceu uma terrível rebelião, e tudo cedeu, assinando as nomeações pedidas e proclamando na varanda do então Real Teatro de São João, mais tarde Teatro João Caetano, sua fidelidade à Constituição a ser promulgada pelas Cortes Lisboetas. E agora, vamos ver um vídeo para entendermos melhor esse processo. A família real e a corte portuguesa chegaram ao Brasil em 1808. Esta vinda foi uma manobra política do príncipe regente Dom João para garantir a independência de Portugal diante da invasão pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Nesta transferência para o Brasil, a coroa portuguesa teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Mas antes de começar a ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? Desde 1804, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, expandia seu território e os ideais da Revolução Francesa através de guerras. Após algumas vitórias, um inimigo em especial resistia, a Inglaterra. Não podendo vencê-la pelas armas, em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos ao comércio com os ingleses. Esta medida não prejudicou a Inglaterra como Bonaparte pretendia, mas atingiu os países que dependiam dela para vender seus produtos, como Portugal. Por isso, Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. Diante desta atitude, Bonaparte resolve atacar o país. Enquanto isso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede do Reino de Portugal para o Brasil. Neste documento, ficava estabelecido que a Inglaterra daria apoio militar a Portugal e que só reconheceria Dom João como herdeiro do trono português. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil.
Já Bonaparte negociou o Tratado de Fontainebleau com os espanhóis. Este acordo permitia aos franceses atravessarem a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Uma vez que Dom João se negava a cumprir as ordens de Bonaparte, o imperador ordenou a ocupação do território português, ocorrida em novembro de 1807. Por isso, o príncipe regente Dom João determinou que toda a família real e a corte portuguesa fossem transferidas para o Brasil. Também viajaram os ministros e empregados, totalizando cerca de 15 mil pessoas. Atualmente, estes números estão sendo revistos, pois muitos historiadores consideram a cifra exagerada. Foram necessárias 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas para o transporte. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além disso, foram embarcados móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. Enquanto a família real portuguesa partia rumo ao Brasil, o general Junot, comandante das tropas francesas, ocupava Lisboa. Ele ficaria ali até agosto de 1808, quando foi expulso por tropas anglo-portuguesas. A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, onde a família real desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, a família real foi recebida com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. Com a abertura dos portos, o comércio que era praticado em Portugal foi transferido para o Brasil. Num primeiro momento, isto significava realizar o comércio com a Inglaterra. Desta maneira, terminou o Pacto Colonial, que estabelecia o monopólio comercial entre a metrópole e a colônia. No dia 26 de fevereiro, a corte deixou Salvador e partiu para o Rio de Janeiro, chegando ali em 8 de março de 1808. A transferência da família real contribuiu para significativas mudanças no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A cidade se tornou a capital do Reino de Portugal e foram levantados novos edifícios públicos. Com a abertura dos portos, o comércio se diversificou, passando a oferecer serviços como de cabeleireiros, chapeleiros, modistas. Dom João criou instituições como Jardim Botânico, Real Fábrica de Pólvora, Banco do Brasil, Real Academia Militar. A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. A Real Biblioteca de Portugal foi transferida integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. O acervo inicial, de 60 mil volumes, era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas, e foi a origem da atual Biblioteca Nacional. Para o entretenimento da corte, foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Na música, o compositor português Marcos Portugal e o brasileiro Padre José Maurício escreveram as mais belas melodias das Américas, encantando seus ouvintes. Com o fim das guerras napoleônicas, em 1815, vários artistas franceses se viram sem trabalho e recorreram a Dom João para seguir suas carreiras. Assim, desembarcaram no Rio pintores como Jean-Baptiste Debert e Nicolas-Antoine Tonnet, que retrataram o período joanino em suas obras e possibilitaram a abertura da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios. A fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, Dom João assinou, em 1810, o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Este tratado estabelecia: a taxa de importação de produtos ingleses seria de 15%, a dos produtos portugueses, 16%, e os demais países, 24%. O compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas da abolição da escravidão.
o direito da extraterritorialidade, que permitia aos súditos ingleses que cometessem crimes em domínios portugueses serem processados por magistrados ingleses. A autorização para construir cemitérios e templos protestantes. A garantia de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e, desta maneira, os protestantes não seriam incomodados. Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. Isso foi necessário pois os dirigentes europeus reunidos no Congresso de Viena não reconheciam a autoridade de Dom João numa simples possessão ultramarina. A família real portuguesa ficou no Brasil até 1820, quando ocorre a Revolução Liberal do Porto, exigindo a volta do rei Dom João VI e o restabelecimento da exclusividade do comércio com o Brasil. No entanto, temendo que a elite brasileira proclamasse a independência, Dom João VI deixa seu filho e herdeiro, Dom Pedro, no Brasil, como príncipe regente. Essa decisão, contudo, acabaria por fazer com que o próprio Dom Pedro conduzisse a separação política entre Portugal e o Brasil. A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a aceleração do processo de independência do país. A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, pois reuniu parte da elite e da população em torno da figura do soberano. A família real e a corte portuguesa chegaram ao Brasil em 1808. Isto ocorreu porque, em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos ao comércio com a Inglaterra. Como Dom João se negava a cumprir as ordens de Bonaparte, o francês ordenou a ocupação do território português, ocorrida em novembro de 1807. Por isso, o príncipe regente Dom João determinou que toda a família real e a corte portuguesa fossem transferidas para o Brasil. A família real desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808 em Salvador. Ali, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e o comércio que era praticado em Portugal foi transferido para o Brasil. A transferência da família real contribui para significativas mudanças no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Dom João criou instituições como Jardim Botânico, Real Fábrica de Pólvora, Banco do Brasil, Real Academia Militar. Dom João assinou em 1810 o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação com o Reino Unido. A taxa de importação de produtos ingleses seria de 15%, os produtos portugueses 16% e os demais países 24% nas alfândegas. O compromisso no fim do tráfico negreiro em vistas da abolição da escravidão. Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. A família real portuguesa ficou no Brasil até 1820, quando ocorre a Revolução Liberal do Porto, exigindo a volta do rei Dom João VI. A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação territorial do Brasil, pois reuniu parte da elite e da população em torno da figura do soberano. Então, agora veremos sobre as Cortes de Lisboa e o regresso de Dom João. Entretanto, apesar do ainda grande prestígio da família real portuguesa no Brasil, não era mais possível, à vista de novos acontecimentos, a permanência do rei em nosso país. Assim, a 7 de março de 1821, resolveram-se o retorno de Dom João a Portugal, ficando no Rio na qualidade de regente e jovem príncipe Dom Pedro. Na mesma ocasião, determinou-se que deveriam ser realizadas eleições dos deputados brasileiros, que participariam das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes. A resolução da partida de Dom João VI não agravou a muitos brasileiros e portugueses, que reconheciam os benefícios que haviam sido proporcionados ao Brasil pelo soberano. Durante sua permanência,
de 13 anos no Rio de Janeiro, no sentido de evitar sua partida, o Senado da Câmara da cidade fez uma representação ao rei, recebendo dele agradecimentos calorosos, com a explicação de que se via impossibilitado de aceder àqueles desejos. A regência de Dom Pedro. A fim de tomar conhecimento do decreto que havia criado a regência do rei do Brasil, foram convocados pelo ouvidor da Câmara de os eleitores dos deputados do Rio de Janeiro para uma reunião a ser realizada no dia 21 de abril, na Praça do Comércio. No encontro, estando presentes os líderes liberais, o padre Macamboa e o jovem Luiz Duprat, surgiram as mais diversas e radicais propostas, tais como a de proibir a saída de qualquer embarcação, a imediata adoção de uma Constituição liberal e a exigência de que fossem desembarcados os cofres públicos do Estado, os quais, segundo o que se propagava, já estavam nos navios prontos para zarpar. Preocupado com os rumos tomados pela reunião, Dom Pedro, seguindo a orientação de seus conselheiros, Conde de Arcos, mandou que tropas fiéis dissolvessem a Assembleia. Assim foi feito, com a perda de sua vida, ferimentos em diversas pessoas e a prisão dos agitadores de Macamboa. Dias depois, a 24 de abril, apreensivo com a situação política então vigente no Brasil, pronunciadora de acontecimentos revolucionários, Dom João VI disse ao príncipe: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. A 26 de abril, embarcava para Portugal o rei aqui deixando seu filho como regente. Com a volta da família real a Portugal, a situação financeira do Brasil tornou-se muito difícil. A província do Rio de Janeiro e as poucas que ainda contribuíam para as despesas nacionais não arrecadavam o suficiente para atender a todos os encargos da administração. Além disso, no aspecto político, o isolamento das províncias gerava um ambiente propício de agitações. Há mais tempo, o conservador dos Arcos, que tinha muita ascendência sobre Dom Pedro, tornava-se cada vez mais impopular. Inicialmente, Dom Pedro agiu com bastante tato, restringiu as despesas, diminuiu os impostos e favoreceu os militares brasileiros, equiparando-se aos portugueses. Porém, novas dificuldades logo surgiram para o jovem príncipe. Em junho de 1821, chegou ao Brasil a notícia de que já havia sido elaborado em Portugal as bases constitucionais. Além disso, foi a demissão do Conde dos Arcos e mais ainda, a organização de uma junta de 9 membros com a finalidade de assessorar o regente. Constituída esta, logo verificou-se que não havia função definida, sendo por isso extinta. Desde janeiro de 1821, presentes os representantes de Portugal estavam reunidos em Lisboa as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa. Elegeram
regência para governar o país na ausência do rei. Escolheram o retrospectivo ministério e declararam-se soberanas. Discutiram-se principalmente as já citadas bases da futura Constituição, aprovadas e juradas em março de 1821 de sua disposição, atendendo à ausência dos deputados do Brasil. Estabeleceu que aquela lei somente teria validade nas regiões americanas de monarquia lusa quando seus participantes e representantes manifestassem ser esta a sua vontade. Não tardou, porém, que começassem a envolver-se em assuntos brasileiros. Assim, chegando a Lisboa, 2 emissários do Grão-Pará, com a notícia de sua adesão à causa constitucional, foi a referida província brasileira transformadora em província do reinado. Intenso júbilo provocaram as notícias dos acontecimentos revolucionários de fevereiro, na Bahia e no Rio de Janeiro, aparecendo, entretanto, um projeto relativo a comércio com o Brasil, rejeitando-no devido à ausência de nova representação. Combateram também um decreto referente à negociação de um vultoso empréstimo destinado ao Banco do Brasil. Chegando Dom João VI a Portugal, em julho de 1821, continuaram as cortes a agir como verdadeiramente soberanas, não perdendo ocasião de impor sua oportunidade com preterição da que deveria caber à monarca. E agora, para encerrarmos este vídeo, então, esta aula de hoje, vamos encerrar com mais um vídeo, para que assim nós possamos entender um pouco melhor sobre o processo de independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo bem longo e que não pode ser resumido em uma data. Simbolicamente é escolhido dia 7 de setembro, quando Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, deu o grito do Ipiranga. E para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar para a primeira década do século XIX, quando a família real chegou aqui no Brasil. Desde o fim da Revolução Francesa, um cara chamado Napoleão Bonaparte tinha subido ao poder, e ele tacou o terror na Europa, conquistando e anexando vários países e destronando vários reis. E um dos grandes objetivos de Napoleão era conquistar a Grã-Bretanha, mas como ela é uma ilha, ele precisava derrotar a Marinha Britânica, e ele não conseguiu. Por isso, ele resolveu mudar de estratégia. Ele declarou o bloqueio continental. Agora, nenhum país europeu poderia fazer comércio com o Reino Unido. E é nesse momento que a gente tem que olhar para Portugal. Eles estavam meio indecisos de acatar ou não a decisão da França, até porque eles tinham uma aliança muito antiga com a Inglaterra, mas não queriam ser invadidos pela França. Então, eles acharam o equilíbrio, ou não. Ao mesmo tempo que concordaram com o bloqueio continental, eles continuaram fazendo comércio com o Reino Unido, então a França mandou tropas para invadir Portugal. A corte tinha lá suas dúvidas se iam conseguir conter o exército francês. Caso não, Napoleão iria chegar e a família real seria deposta do trono. Então eles tiveram a brilhante ideia, isso não é ironia, de fugir de Portugal antes da França chegar. Assim, mesmo se a França invadisse o país, não poderia tirar os monarcas do poder. E é aí que a gente entra na história. Para onde mais Portugal iria a não ser a sua maior e mais rica colônia? Isso mesmo, eles vieram para o Brasil, especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. E não foi só a família real não, aproximadamente 15 mil pessoas vieram junto, e com isso Portugal passou a ser administrado daqui. E, de fato, isso mudou a cara do Brasil, porque
Desde sempre, Portugal tinha estabelecido aqui no Brasil o Pacto Colonial, o que significava que a colônia só poderia fazer comércio, seja importação ou exportação, com a metrópole. E os comerciantes daqui odiavam essa bosta, já que Portugal comprava bem mais barato e vendia por um preço muito mais alto. E a primeira medida que Dom João, o príncipe regente de Portugal, fez quando chegou aqui no Brasil foi abrir os portos a todas as nações amigas, que na prática era só a Inglaterra, o que quebrou com o Pacto Colonial, além de dar uma melhorada na economia. Também foi quando autorizaram a criação de uma imprensa no Brasil, o que era até então proibido, e foi fundado o primeiro jornal do país, além da criação do primeiro Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional, que recebeu os livros que vieram de Lisboa junto com a corte. Também foram criados o Jardim Botânico, o Museu Nacional, algumas escolas e universidades, e várias outras estruturas e prédios no modelo europeu foram construídas no Rio. Como Portugal estava em guerra com a França, pouco tempo depois que a corte chegou aqui, eles invadiram a Guiana Francesa. E, por a Espanha ser aliada da França, invadiram também a província da Cisplatina, que futuramente veio a ser o Uruguai depois de uma guerra com o Brasil. Sabe Napoleão e toda aquela treta na Europa? Então, ela tinha acabado com a França derrotada. E como Napoleão tinha bagunçado o mapa do continente, os países se juntaram no Congresso de Viena para arrumar aquilo tudo. E eles chegaram para a família real portuguesa e falaram: tá tudo ok aqui, vocês já podem voltar para Portugal. Só que parecia que João tinha gostado daqui, e como ficaria feião para eles continuar morando numa colônia, ele elevou o status do Brasil a um reino. Daí foi formado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital agora oficializada no Rio de Janeiro, e foi inclusive a única capital europeia fora da Europa. Mas é claro que o período joanino aqui no Brasil não foi só de flores. Foi nessa época que rolou o último movimento separatista do Brasil português, a Revolução Pernambucana. É o seguinte, outras pessoas em outras regiões do Brasil já tinham tentado ficar independentes de Portugal e falharam, mas essa revolução foi diferente. Pernambuco era a capitania mais rica do agora reino, e assim como basicamente todos os movimentos políticos da época, estavam rolando conversas por lá sobre o iluminismo e o desejo de se tornar independente, e isso era até mais antigo. Pernambuco não se sentia muito feliz com Portugal há tempos, já que ele se metia muito na política local da capitania, nomeando vários portugueses para cargos públicos. Tanto que, pouco antes da corte chegar, tinha rolado uma conspiração por lá, que foi descoberta antes de acontecer. Só que agora o buraco tinha sido um pouco mais embaixo. Com a chegada da corte, os impostos aumentaram absurdamente, e por ser a capitania mais rica, Pernambuco sofreu mais com isso. E esses impostos serviam para manter os luxos da família real e para investir na infraestrutura do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava largado, e isso deixou a galera lá muito bolada. Mas o movimento começou mesmo quando mataram um general português. Os revolucionários então tomaram Recife, instauraram um governo provisório e logo em seguida proclamaram a República. E ao contrário das conjurações mineira e baiana, essa revolta deu certo, e eles conseguiram realmente, pelo menos por um tempo, se separar de Portugal. Algumas semanas depois, eles convocaram uma Assembleia Constituinte e tomaram algumas medidas muito importantes, como a separação dos três poderes, a liberdade de culto e de imprensa e a diminuição dos impostos. Mas eles não aboliram a escravidão, já que muitos dos que apoiaram o movimento eram da elite, fazendeiros que lucravam muito com a mão de obra escrava. Pernambuco tentou conseguir ajuda externa, só que não teve muito sucesso. Mas, por outro lado, eles conseguiram ajuda interna. O plano era, com o tempo, as outras capitanias irem se juntando a eles. Duas dessas que se juntaram a Pernambuco foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Só que, infelizmente, tudo isso não durou muito. Logo que soube, Dom João enviou um navio e mais uma pancada de tropas para invadir Recife e derrubar o governo provisório. E não deu outro, o pessoal se rendeu, já que não tinham como competir com as tropas portuguesas. Os responsáveis foram presos ou mortos e, mais uma vez, Portugal saiu vencedor contra um movimento separatista. E beleza, com tudo isso a gente viu que a corte estava muito bem aqui no Brasil, né? Então, sabe quem não andava nada feliz com isso? Portugal, que se sentia literalmente abandonado pelo seu rei. Bom, vamos voltar um pouquinho e ver o que aconteceu por lá nos anos anteriores. Desde o começo do bloqueio continental, Napoleão já tinha a ideia que Portugal não ia quebrar a aliança com o Reino Unido. Então o plano dele era fazer como ele fez com vários outros países europeus, conquistar o país e tirar a Casa Real do poder.
Como ele não conseguiria invadir o país pelos mares, já que os britânicos tinham a marinha superior, ele precisava passar pela Espanha para chegar em Portugal. Por isso, algumas semanas antes da família real sair de lá, a França e a Espanha assinaram um tratado onde Portugal seria dividido em 3, o que acabou não acontecendo. Enfim, quando eles invadiram o país, a família real já tinha metido o pé e os franceses ficaram meio que de mãos atadas. Tudo bem, o que a gente faz aqui? Mas eles continuaram ocupando o país até que os portugueses conseguiram expulsar eles de lá quando os ingleses chegaram para ajudar. Depois a França invadiu Portugal de novo e também foi expulsa, e os franceses só desistiram depois da terceira invasão, também fracassada. Tudo bem, mas como eu tinha dito, a França foi derrotada e todo mundo lá em Portugal e na Europa estava achando que os Braganças iam voltar para lá. Só que eles não voltaram. Pior, além de ter quebrado o pacto colonial, que ferrou muito com os comerciantes portugueses, o Dom João tirou de fato o Brasil do status de colônia e teve a audácia de mudar a capital de Portugal para o Rio de Janeiro. Para completar, desde que a corte foi para o Brasil, Portugal estava sendo governado por um inglês. Isso tudo mostrava que o pessoal não estava muito feliz por lá. Tanto que no mesmo ano que rolou uma revolta em Pernambuco, aqui no Brasil, lá em Lisboa uma galera também foi influenciada pelo liberalismo e começaram a conspirar uma revolta contra os ingleses lá. Só que eles foram descobertos antes de fazer algo. Mas se a conspiração em Lisboa falhou, a do Porto conseguiu ser diferente. Um pessoal das mais diversas classes sociais tomaram a cidade do Porto e instauraram uma junta provisória de governo. Algumas semanas depois, o movimento chegou em Lisboa, e ficou claro que as coisas iam mudar. Como Portugal era até então uma monarquia absoluta, o movimento se encarregou de convocar as cortes, tipo uma Assembleia Constituinte, para elaborarem uma Constituição, que limitasse os poderes do rei. Inclusive, eram 205 parlamentares nessa corte, e legalmente o Brasil pôde eleger 75 deles, já que aqui era um Reino Unido com Portugal. Ok, além de toda essa Constituição, Portugal também exigiu o retorno da corte e a volta da exclusividade comercial com o Brasil, que basicamente ia transformar tudo isso daqui de novo em uma colônia. Tudo bem, Dom João analisou as possibilidades e no fim decidiu voltar com a corte para Portugal, inclusive levando todo o ouro do banco, mas beleza. Só que não foi toda a família real de volta. João decidiu deixar como príncipe regente do Brasil seu filho, Pedro I, e é aqui que as coisas começam a ficar mais legais. Portugal já tinha o seu rei de volta, então as cortes poderiam ficar de boa, mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam realmente empenhados em tirar do Brasil a pouca liberdade que foi dada. Por outro lado, os deputados brasileiros que foram eleitos para as cortes só queriam manter a união por meio de uma monarquia dual, sabe, igualdade política e tal. Só que estava cada vez mais difícil manter um diálogo com as cortes portuguesas. Primeiro, Portugal tirou da mão de Pedro o governo do Brasil, limitando a função dele apenas ao governo do Rio de Janeiro, enquanto o resto das províncias responderiam a Lisboa. Não satisfeitos, eles exigiram o retorno imediato de Pedro para Portugal. Mas aqui no Brasil a galera conseguiu juntar mais de 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar, e isso era bastante gente na época. Por isso ele respondeu que ficaria no Brasil, inclusive esse é o famoso dia do fico, porque ele falou que ele fica, vocês entenderam. E esse ato foi bem importante porque aqui, de fato, foi quando o Brasil começou a cortar ligações com Portugal. E o resto do ano de 1822 mostrou isso muito bem. Vamos lá. Alguns dias depois, ele nomeou José Bonifácio como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Inclusive, José Bonifácio de Andrada é um dos nomes mais importantes da independência do Brasil, conhecido por ser o patriarca da independência, porque além dele ter sido um dos grandes idealizadores do país Brasil, ele foi uma das pessoas que mais influenciou Dom Pedro I e o II. Também foi decretado aqui que as leis que fossem aprovadas em Portugal só entrariam em vigor aqui se fossem aprovadas por Pedro antes. E no mês seguinte foi convocada a eleição para formar uma Assembleia Constituinte. E agora é que a gente chega no grande momento da declaração. Seguinte, lá pro fim de agosto, Pedro viajou para São Paulo e deixou como regente a sua esposa, Maria Leopoldina. E nesse período chegaram cartas de Portugal declarando tudo aquilo como traição e exigindo a volta deles, no caso do resto da família real. E isso foi o estopim. A dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, convocou uma sessão com os ministros, onde foi decidido que o Brasil ficaria definitivamente independente de Portugal. E olha só que interessante, foi Maria Leopoldina e não Pedro de Alcântara que assinou o decreto da independência do Brasil. O papel de Dom Pedro nesse caso foi o da declaração. A Leopoldina enviou para ele uma carta informando disso tudo, e quando o mensageiro chegou até lá, estava todo mundo às margens do rio Ipiranga. Quando Pedro leu aquilo, ele disse um monte de coisas bonitas e terminou com o famoso grito do Ipiranga: independência ou morte.
Inclusive, olha essa pintura maravilhosa de Pedro Américo. Pena que não foi bem assim, já que Dom Pedro não estava usando essas roupas todas pomposas e também estava cheio de dor de barriga na hora. Mas vamos deixar a história bonitinha e botar isso de lado. Enfim, a notícia da independência se espalhou, fizeram uma nova bandeira, um brasão de armas, Pedro avisou o pai dele do ocorrido e foi coroado imperador do Brasil, agora oficialmente Dom Pedro I. E é claro que Portugal aceitou isso super bem e todo mundo viveu feliz pra sempre, né? Óbvio que não. Por mais que não seja tão estudada, o Brasil teve sim uma guerra de independência. É claro que em níveis bem menores do que os outros países sul-americanos, mas rolaram altas tretas aqui também. Foram os 3 anos de guerra e as batalhas e campanhas mais importantes aconteceram na Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e na província da Cisplatina. Isso tudo porque aqui ainda estavam várias tropas portuguesas e civis que tentaram barrar a independência. Então em diversos lugares rolaram batalhas desses portugueses com brasileiros favoráveis à independência. Aliás, foi nesses anos que Dom Pedro contratou um cara chamado Thomas Cochrane para liderar a Marinha Imperial, que inclusive foi formada bem de supetão e tinha muito mercenário europeu. E por incrível que pareça, o Brasil saiu vitorioso da guerra. As tropas portuguesas foram expulsas e no ano seguinte foi firmado o Tratado do Rio de Janeiro, ou Tratado de Amizade e Aliança, entre Portugal e o agora Império do Brasil. Obviamente que isso não foi de graça, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal, inclusive pegou um empréstimo com a Inglaterra, mas faz parte. E agora o Brasil estava oficialmente independente de Portugal, sob uma monarquia parlamentarista, com algumas ressalvas, e é a partir daqui que começa o período chamado como Primeiro Reinado, que foi uma época cheia de instabilidade política e problemas do Império, que contribuíram mais pra frente para a abdicação do imperador. Mas disso a gente fala em um próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou deixa um like, compartilha, comenta o que achou do vídeo e deixe sugestões aí embaixo. Eu sei que na aba comunidade do YouTube eu tinha prometido um vídeo sobre as monarquias, mas o roteiro é bem grande e difícil. Mas eu juro que tá bem legal e ainda sai esse ano. Ok, agora eu menti. Enfim, no mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.